Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingaço, Dia das Mães, mandar de novo um parabéns para todas as verdadeiras mães. E por que eu fiz a ressalva de verdadeiras mães? Porque mãe é quem cria. Pariu um filho, eu sou mãe. Não necessariamente. Infelizmente a gente vê muitas parirem um filho, mas não criam o filho. A gente vê isso por diversos motivos. Alguns motivos bem compreensível do porquê que ela não consegue criar o filho. Aí é outra história. Mas tem algumas mães que a gente sabe que só parem, mas não criam. Vamos. Os meus parabéns são para aquelas mães, porque mãe é quem cria. Então, não é só que pare, correto? E as mães que adotaram os filhos. Então, mãe é quem cria. Mandar um parabéns para todas essas. Lógico, sempre a minha mãezinha, que está lá no Rio de Janeiro, do bairro de Colégio. Minha mãe, Isa Magalhães. Minha esposa, que está nessa batalha comigo já há muito tempo. E minha filhota, que também é mamãe. Meu neto está aí com 8 meses. Um beijo a todas vocês. E neste domingo tivemos o confronto entre tricolores. Tricolor cearense, tricolor paulista. Ceará e São Paulo se enfrentaram. Muitas coisas em comum, né? Porque essa história recente do Fortaleza, e com muito mérito, começou ali com o Rogério Ceni, que hoje é treinador do São Paulo. Então, muitas coisas ali se misturam, até os escudos são parecidos, o logotipo é parecido, então muita coisa parecida desse jogo. O que não está parecido é a posição na tabela. O São Paulo está mais no alto, está lá na 5ª, 6ª colocação, e o Fortaleza é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Se enfrentaram este domingo à noite e empataram em 1-1. Gols no segundo tempo, Luciano fez para o São Paulo e depois o Pikachu, num golaço, empatou para o Fortaleza 1-1. Placar justo. Cara, eu vou explicar melhor porque esse negócio de placar justo bate uma certa dúvida. E por que eu estou falando de certa dúvida? Me chamou a atenção, amigos torcedores, de São Paulo, mas principalmente do Fortaleza, e eu já quero mandar um abraço para a galera do nosso WhatsApp, Resenha com Fortaleza, mas me bateu aqui uma dúvida, e aqui eu não estou sendo irônico. Eu escrevi isso aqui no WhatsApp, eu estava vendo o jogo e acompanhando o WhatsApp, também escrevendo algumas coisas no WhatsApp. Eu escrevi aqui no Resenha com Fortaleza, eu escrevi a seguinte frase para a galera aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que está o que eu escrevi. Deixa eu ver, e que já escreveram tanto aqui que de repente o que eu escrevi já está lá atrás. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, eu escrevi o seguinte: sinceramente, não consigo ver o time e o futebol do Fortaleza tão ruim como estão falando. Talvez seja a minha incapacidade de observação. Quando eu escrevi isso, galera do Fortaleza, eu não escrevi sendo irônico. Porque eu estou vendo a galera aqui, não todos, mas alguns, e cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar, me passando um cenário do Fortaleza de terra arrasada, que está tudo uma merda. Nada funciona, ninguém presta. É um time sonolento, um time que não corre, um time isso, que todo mundo erra, a zaga está uma merda, o Moisés se esconde. E, bom, a impressão que dá
que o Fortaleza não precisa nem mais jogar o Campeonato Brasileiro, que já vai ser rebaixado. E eu comecei a olhar isso aqui e comecei a me cobrar. Será que eu estou enxergando o Fortaleza diferente do que ele é? Porque o São Paulo, eu venho falando há algum tempo, na minha opinião, o São Paulo é um time em crescimento. Vou continuar com a minha opinião. O Rogério Ceni é um dos melhores técnicos táticos aqui do Brasil. Vou te dar um exemplo claro. Para mim, o Rogério Ceni é melhor do que o Paulo Souza, que está no Flamengo. Todos sabem que eu estou do Flamengo. Para mim, o Rogério Ceni é melhor do que o Paulo Souza. Taticamente, ele é melhor do que o Paulo Souza. Ele tem alguns erros, tem algumas, mas taticamente, na minha opinião, o time do que quando o Rogério Ceni era técnico do Flamengo, o time do Flamengo era mais organizado com o Rogério Ceni do que com o Paulo Souza. Lógico, os dois inventam, mas se eu fosse presidente, tem que contratar o Rogério Ceni e o Paulo Souza. Eu contrato o Rogério Ceni. Então, além disso, disse e repito, o São Paulo vai brigar no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. E disse, para mim, o São Paulo é um dos favoritos a ganhar a Sul-Americana. Falei isso. Aí eu vejo o São Paulo jogando contra o Fortaleza. E eu vejo alguns torcedores do Fortaleza se referindo ao Fortaleza como se estivesse jogando com um time da 5ª divisão do campeonato da Venezuela. A impressão que se dá é essa, que o Fortaleza está jogando com um time da Venezuela que joga na 5ª divisão. Um time de fábrica. E eu fico pensando, será que eu que estou avaliando errado o São Paulo? Estou avaliando completamente errado o Fortaleza? O Fortaleza é essa merda que estão falando? Respeito a opinião de todo mundo. Mas eu comecei a pensar sobre isso. E vou pensar, e vou olhar, a partir de agora, os jogos do Fortaleza com muito mais carinho. Mas aí eu paro e penso. O Fortaleza jogou contra o River Plate há menos de uma semana, no meio da semana. Em casa, empatou de 1-1 com o River Plate. E para mim, o River Plate é um dos melhores times da América do Sul. E é um dos times que pode ganhar a Libertadores. É o River Plate. Para mim, os favoritos são os brasileiros. Tirando o Flamengo. Para mim, Atlético Mineiro, Palmeiras são os favoritos. Eu não coloco o Flamengo como favorito. De repente, o Corinthians em crescimento, o Corinthians pode embalar também. E o Fortaleza joga melhor do que o River Plate e era o Fortaleza ter ganho o jogo em cima do River Plate. O Fortaleza faz um jogo, para mim, muito bom contra o River Plate, joga mais, era para ter vencido. Mas tá uma merda, tá tudo errado, tá tudo muito ruim. Eu, sinceramente, tô confuso. Magalhães, mas é porque o Fortaleza não ganhou ainda no Campeonato Brasileiro, está na última colocação. Irmão, você tem que entender uma coisa. O Fortaleza chegou num patamar aonde o elenco tem que ser um elenco vasto com uma certa qualidade. E apesar do Fortaleza ter chego neste patamar, o dinheiro não veio junto. Para você fazer esse elenco, precisa de dinheiro. O Fortaleza recebeu muito dinheiro, mas ainda não é um dinheiro que dá para você montar um elenco vasto. O Fortaleza não tem um mecenas igual o Atlético Mineiro tem, pô. O Fortaleza não tem a Crefisa igual o Palmeiras tem. Mas o Flamengo. Mas o Flamengo é diferente. O Flamengo veio de uma reconstrução há muito tempo, já uns 7, 8 anos, que conseguiu colocar as contas em dia. O Flamengo tem dívida? Tem, mas qualquer time tem dívida. O que não pode é ter um débito maior do que o crédito. O Flamengo tem dívida, Fortaleza tem dívida, Corinthians tem dívida, todo mundo tem dívida. O que não pode é a dívida ser maior do que o que entra. Beleza? E o que está entrando no Fortaleza é bom, mas para você fazer um elenco desse, tem que ser muito melhor. E isso aos poucos. A história do Fortaleza, essa história linda que o Fortaleza está criando,
Porra, começou há pouco tempo, irmão. Há pouco tempo o Fortaleza estava na Série C, porra. O problema é que esquece. Então eu vou olhar com mais carinho. Mas fico pensando, porra, no jogo contra o River, o Fortaleza jogou pra cacete e era pra ter ganho. Mas eu entendo e respeito a opinião de todos os torcedores do Fortaleza. E vou mandar até um abraço aqui pra galera, ó. Vou mandar aqui um abraço. Luciano, Júnior, Camila. Eu tô sem óculos aqui, é complicado. Eric, Jéssica. Jéssica. Deixa eu ver aqui. Ever Júnior. Pegar mais aqui, mais a galera aqui. Tiago Dantas. Evelino. Lucas com 2C. Tem uma galera boa aqui que tá trocando ideia. Um abraço aí a todos vocês. Depois eu coloco óculos, porque sem óculos eu não enxergo essas letrinhas aqui. É uma bosta. Então, Fortaleza e São Paulo empataram de 1-1. Foi justo? Bom, para vocês saberem a minha opinião, vou logo pedir para vocês continuarem aqui assistindo. E pedir para que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Vale ressaltar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. Você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães. E você pode ajudar também através do Valeu. Aqui embaixo, lá de compartilhar, tem um coraçãozinho com um cifrão escrito Valeu. Aperta aí no Valeu e veja como é que você pode ajudar o seu amigo Magalhães a crescer. Beleza? Então vamos lá, cara. Eu vi o jogo todo. Como todas as análises que eu faço aqui, todas, nenhuma análise minha eu faço vendo melhores momentos. Não faço. E também não copio e colo. Vou em outro canal, vejo que o cara falou, chego aqui e falo igual. Não faço isso. Se eu não ver o jogo todo, eu não faço o vídeo. Então eu vi o jogo todo. E vou ser sincero e quero que respeitem. Não vi essa merda que... e outro detalhe, eu não tô no grupo do Fortaleza só do Canal Resenha com Magalhães, não. Eu tô em outros grupos do Fortaleza, tá? Que eu também vi torcedores reclamando. É por isso que eu falei na introdução do vídeo. Porque não foi, porque a impressão que dá, pô, Magalhães, mas tem 2, 3 caras no nosso grupo que estão falando isso. Não é só no grupo Resenha com Magalhães. Tem outros grupos que eu tô, que os torcedores também estão falando. É a maioria? Não é a maioria. Mas estão falando. Não necessariamente a maioria está com a razão. De repente a minoria está com a razão. Então eu tenho que dar uma olhada, eu tenho que prestar atenção. Se os caras estão reclamando, eles podem estar enxergando coisas que eu não estou enxergando. Então, eu não estou sendo irônico, estou sendo bem honesto, que eu vou olhar mais a fundo o time do Fortaleza. O que eu vejo no time do Fortaleza é um time vira e mexe cansado, porque joga pra cacete. O time joga muito porque tem um elenco limitado. Então o time está correndo muito. O Fortaleza já jogou mais do que a maioria dos times que estão no Campeonato Brasileiro, irmão. O Fortaleza tem aí 5, 6, 10 jogos a mais que um monte. Porra, é doído, filho. O Fortaleza teve que parar, dar uma pausa no Campeonato Brasileiro para fazer 2 jogos em 3 dias, porque tinha um campeonato cearense. Ou seja, teve uma semana que o Fortaleza jogou, descansou e jogou de novo. Porra, bicho, não tem elenco que aguente uma porra dessa. Não tem elenco. Então eu vejo o time do Fortaleza de vez em quando caindo fisicamente. Porra, vai sair, irmão. Isso ia acontecer. Então o cara tem que gerar o time. O jogo corrido, tático, bem disputado. Primeiro tempo,
Os times tentando criar, mas sendo muito bem marcados, principalmente no meio de campo, tanto de um quanto de outro. Os dois times tentando muito pela lateral. Mas o São Paulo quase não chutou pro gol. São Paulo quase não chutou. Se você pegar, eu não estou com a estatística aqui na minha frente. Eu podia estar com a estatística aqui na minha frente, eu não coloquei. Mas com certeza, o Fortaleza chutou muito mais do que o São Paulo. O São Paulo chutou muito pouco a gol. Muito pouco a gol. Colocou a pressão, tentou jogar pelos lados do campo. Movimentação. Mas faltando ali um capricho um pouco maior no último passe e na finalização. E o São Paulo também marcando, tentando sair com alguma velocidade, mas o meio-campo do São Paulo estava tendo dificuldade em conseguir marcar e sair, então estava muito mais marcando do que saindo. O Caleri um pouco isolado lá na frente. Primeiro tempo, apesar de não ter gol e não ter tido tantas chances assim, o Fortaleza foi melhor. O Fortaleza jogou mais dentro do campo do São Paulo do que o São Paulo. O São Paulo ficou mais dentro do seu campo e o Fortaleza mais dentro. Mas não foi criada tantas oportunidades, mas teve chute, principalmente do Fortaleza. No segundo tempo, o Rogério Ceni inicia logo trocando. Ele bota o Patrick, que tem muita força física, e bota o Luciano para fazer uma dupla com o Caleri, porque o Caleri estava sozinho e o meio-campo do São Paulo estava começando a perder. Vai para o segundo tempo. Lógico, o primeiro tempo teve ali umas variações, o São Paulo começou melhor, depois o Fortaleza igualou, depois teve um momento do São Paulo, uns 10 minutinhos, dos 20 aos 30, o São Paulo ficou melhor, depois o Fortaleza ficou melhor, mas no cômputo geral, eu achei o Fortaleza melhor, tentando variar os lados. Lógico, tem erros individuais em qualquer time, porque aqui no Brasil, se você pegar qualquer time, os erros de finalização são absurdos. Você pega o Atlético Mineiro contra o América Mineiro. O Atlético Mineiro chutou pra cacete e perdeu o jogo. O Flamengo contra o Botafogo. O Flamengo chutou pra cacete, entrou na cara do gol. O melhor em campo foi o Gatito. O Flamengo perdeu o jogo. Então os times brasileiros têm um problema de finalização monstruoso. Todos eles. Até criam, mas finalizam mal pra cacete. Talvez seja uma cultura, infelizmente, nossa. Porque se a gente pegar, quem é o grande centroavante do Brasil hoje? O Hulk. O Hulk tá improvisado ali. O Gabigol. Porra. Bom jogador. Mas ele, para fazer um gol, ele perde 10. Porra, então é complicado. Então, o Fortaleza não jogou com um time da 5ª divisão da Venezuela, estava jogando com o São Paulo, que é um time muito bem armado pelo Rogério Ceni. Então, mas o primeiro tempo foi do Fortaleza. O segundo tempo, o jogo começa animado, Fortaleza correndo. Em momento nenhum eu vejo um time preguiçoso, igual eu vi escrito. Alguém falando que o time não estava correndo, que o time era preguiçoso. Sinceramente, não consigo enxergar o Fortaleza preguiçoso. Não consigo. Eu não me lembro de ter visto algum jogo do Fortaleza que ele estava preguiçoso. Podia estar não jogando bem, mas preguiçoso. Fortaleza começou a ir para cima, começou a pressionar. Mas como tinha 2 homens agora na frente, próximos, o São Paulo começou a encontrar espaço, porque o sistema defensivo do Fortaleza teve que ficar um pouquinho mais, porque agora tinham 2 homens dentro da área. E numa jogada rápida, num passe muito bem dado. Agora eu não me lembro se foi o Vitor Bueno, não me lembro quem foi que deu o passe. Deixa eu até dar uma olhada aqui na escalação. Vitor Bueno não, acho que foi o Igor Gomes, se eu não estiver enganado. Acho que foi o Igor Gomes que deu um passe, que aí o Luciano acabou fazendo o gol. Isso com 10, 12 minutos do primeiro tempo, onde o Fortaleza tinha começado bem. Em momento nenhum, o Fortaleza recua. Sentiu o gol, deu uma estabanada, se perdeu um pouquinho. Mas o Vojvoda logo mexe no time, bota um outro gás, o time continua indo para cima, o Fortaleza em momento nenhum deixa de procurar a vitória e consegue empate. Teve chances com o Pikachu,
também, que ele capou uma bola, criou algumas boas oportunidades. O Jandrei fez boas defesas, faz o gol com o Pikachu, mas o cansaço bate. Mas o Fortaleza criou boas oportunidades. Então, na minha opinião, voltando para o início do vídeo, foi justo o empate? Bom, os dois times jogaram relativamente, na minha opinião, uma partida bem razoável, bem aceitável. Fortaleza chutou mais, bem mais do que o São Paulo, provavelmente, bem mais do que o São Paulo. Se fosse por chutes, por iniciativa, por estar dentro da área, era para o Fortaleza ter ganho o jogo. Se a gente pegar as chances criadas pelo Fortaleza e pelo São Paulo, Fortaleza criou mais. Então era para ter ganho. Porém, a bola não entrou. Então, cara, dizer que foi injusto o placar, não. O placar foi justo. Foi justo pelo que os dois apresentaram. Não foi um jogo ruim. Foi um jogo corrido, animado. Lógico, falta de vez em quando alguma coisa. Falta, porque vai faltar em qualquer time. Agora, na boa, nem o São Paulo e nem o Fortaleza são times que não criam nada. Eles criam. O problema é que finalizam mal. Ah, são exímios criadores. É um time que cria toda hora? Não, nem o Fortaleza e nem o São Paulo. Mas tem criação de jogada. Tem criação de jogada pela linha de fundo, pelo meio. Então, amigo, para mim foi um bom jogo. Resultado de 1-1. Onde acabou sendo justo. Que para mim não era justo o São Paulo perder o jogo, mas também não era justo para mim o Fortaleza perder o jogo. E só para lembrar, o Fortaleza não jogou contra um time da 5ª divisão da Venezuela. E o São Paulo não jogou contra um time da 5ª divisão da Bolívia. São dois times fortes, que estão em momentos distintos, mas fortes. Que para mim, o placar foi justo. São Paulo vai ganhar o Brasileiro? Não sei. Ah, o Fortaleza arruma a Série B, como eu já vi escrito? Isso eu vou te dar a minha resposta. Duvido. Fortaleza cair? Irmão, duvido e duvido muito. A hora que o Fortaleza diminuir, porque vai chegar uma hora que vai diminuir o ritmo de jogo, porque vai sair de algumas competições, vai acabar acontecendo, a não ser que o Fortaleza vá até a final da Libertadores, vá até a final da Copa do Brasil. Será? Se for isso, eu vou falar, bom, se o Fortaleza conseguir chegar e a final da Copa do Brasil e chegar à final da Libertadores, provavelmente o Fortaleza vai ser rebaixado na Série B. Vai para a Série B. Porque ele não vai ter perna para o Campeonato Brasileiro. Agora, se ele for eliminado de um ou de outro, ou da Libertadores, ou da Copa do Brasil, vai começar a diminuir. Mas aí o Fortaleza pode entrar na Sul-Americana. Mas vai chegar um momento, mesmo estando na Copa do Brasil, na Sul-Americana, ou na Libertadores, que a prioridade do Fortaleza vai ser o Campeonato Brasileiro. Que a prioridade do Campeonato do Fortaleza é permanecer na Série A. Vai chegar um determinado momento que vão falar, irmão, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E eu, sinceramente, irmão, se eu tivesse que apostar, você tem que apostar São Paulo campeão brasileiro e Fortaleza na Série B. Bom, duvido muito de Fortaleza na Série B. E o São Paulo ser campeão brasileiro pode acontecer. Pode acontecer. Resumindo, não acredito, nesse momento, que São Paulo seja campeão brasileiro e nem que o Fortaleza caia. Neste momento. Não, tudo muda, mas o time que o Fortaleza tem é melhor do que uns 10. Sendo assim, ele já fica em 9º colocado, na minha opinião. Torcedor do Fortaleza, calma. Calma. Você acha que tá ruim? Pode piorar. E tem times muito piores. Mas muito. Não é pouco, não. Muito pior do que o Fortaleza. Um abraço. Fui.